Após instalarmos o analisador de dados dinâmico, vamos configurar a conexão para começarmos a analisar os dados. Clicamos em conexão, escolhemos o banco de dados que queremos conectar. Neste caso, estou usando o banco de dados SQL Server, onde coloco o hostname, o database, o usuário de conexão no banco e a sua senha, e testo a conexão. Salvo a conexão testada, ele deu que está conectado. Sendo assim, eu já posso logar no sistema. Faço isso uma vez só. Sempre que eu clicar no ADD analisador de dados, ele já vai vir uma vez configurado para que eu logue no sistema. Ao entrar no sistema, traz para mim os analisadores que eu já tenho importado para que façam as análises. Caso eu queira, quando instalo pela primeira vez, vem sem nenhum analisador. Podemos importar análises clicando em utilitários, importar consulta, dando um nome para a análise, por exemplo, helpdesk. Damos um OK e ele vai perguntar onde está a seleção no banco de dados, o select que nós fizemos para que ele seja gerado a consulta. Ao selecionarmos, ele já cria automaticamente aqui uma nova consulta, deixando bem claro que é um simples select no banco de dados, trazendo as informações que eu quero para análise. Ao importar a análise que eu desejo fazer, clicamos sobre a análise, vendas, por exemplo, escolhemos um período, ele vai no banco de dados nesse momento, faz a consulta dos dados que eu selecionei para análise. No caso, no meu banco de dados eu mandei trazer da área de vendas a empresa, a nota, a emissão, o mês, o ano, o tipo, a quantidade, a classificação fiscal, o ICMS, o frete, o IPI, o cliente, a cidade, o estado, o país, o total da nota, o total do produto, o total do serviço, o vendedor, algumas informações para que eu possa fazer análise. Observamos que aqui temos dados de valores, agrupar em linha, agrupar em coluna. Tudo que for valor eu preciso arrastar em dados de valores. Tudo que eu quiser que eu exploda em linha, eu coloco em agrupar em linha, e em colunas, agrupar em colunas. Exemplo: imagine que nesse período de 1/1 de 2015 a 28/5 de 2015 eu quero analisar as minhas vendas e eu quero saber o total de nota que eu emiti nesse período. Arrasto o total de nota para valores, ele traz 186 mil. Para quem? Trago na linha, ele explode para mim na linha. Eu começo a fazer as análises de dados. Por exemplo, em que meses? Trago meses aqui, ele explode para mim em mês. Ah, mas eu não quero em meses. Volto meses. Eu quero fazer análise em ano. Se eu pegasse um período maior, ele tanto em ano. Ah, ótimo, mas eu queria saber quais vendedores venderam esse que estavam inclusos nessas vendas. Coloco o vendedor, ele já explode para mim. Ah, mas eu não quero saber por vendedor. Quero tirar o vendedor aqui, quero saber por estado. Trago o estado para cá. Ele explodiu por estado. Ah, mas eu gostaria de consultar somente um estado. Desmarco somente o estado de São Paulo. Então, eu começo a fazer análise de dados. Imagine que eu queira saber agora, neste momento, quanto que representou no meu faturamento esses
esses valores. Clico com o botão direito do mouse, incluir percentual, automaticamente ele já inclui o percentual de quanto que representou na nota. Quero ordenar esses percentuais, entidade por total da nota, estado por total da nota. Entidade, automaticamente ele organiza na ordem decrescente. Se eu clicar de novo, ele inverte para a ordem crescente. Posso ver o gráfico desta análise, podendo ser customizado o gráfico. Por exemplo, eu quero tirar o percentual, quero só os valores e quero o gráfico em pizza. Então ele está trazendo para mim aqui o gráfico. Dados da consulta. Esses dados foram os dados selecionados no banco de dados para que tenha dado os resultados desses dados da consulta. Então, por exemplo, ele trouxe para cá os dados que selecionou e ainda eu posso trabalhar esses dados. Por exemplo, vou agrupar aqui por mês. Ele separou para mim. É isso que eu estou usando. Todos esses dados, tanto a análise quanto os dados da consulta, ao virem utilitários, a gente pode exportar, clicando no botão exportar. Exportamos para o Excel, BR Office, XML, arquivo texto, página web, para que os dados possam ser trabalhados. O gráfico também pode ser exportado, tá? Para BMP e salvo, caso eu queira. Temos a opção também aqui em utilitários de imprimir. Imaginem essa consulta que eu queira imprimir num relatório. Clicamos no botão imprimir. Ele abre um gerenciador de impressão, onde eu posso configurar página, por exemplo, para paisagem, colocar um cabeçalho, um rodapé, trabalhar inclusive no design do relatório. Posso colocar um cabeçalho e um rodapé, mandar imprimir, salvar em PDF, exportar para PDFs, salvar em disco. Então eu tenho algumas opções para a impressão desta análise. Imagine que eu sempre faça essa análise do vendas. Eu posso clicar aqui em salvar layout e dar um nome para esse layout: vendas no ano com participação. Ao criar o layout, ele vem aqui em layout salvos e salva para mim o layout, este layout de consulta. Quando entrar novamente para fazer uma análise no vendas, ao escolher um período, por exemplo, que eu mude o período aqui para de março até agora, ele vai trazer os dados selecionados para que eu faça a consulta. Eu posso fazer uma nova consulta, mas se eu quiser aquela consulta que eu já estou acostumado a fazer, ele tem um layout salvo, basta eu clicar, automaticamente ele já monta a consulta. Eu posso excluir o layout, exportar o layout, carregar o layout. No caso de eu ter instalado o analisador de dados dinâmico em mais de um equipamento, eu posso exportar o layout que eu fiz de um equipamento, importar no outro, para que eu não tenha que fazer o layout novamente no outro equipamento. Tem uma opção aqui bem interessante, que é salvar dados offline. Isso é
é bem interessante, porque imagine que eu esteja fazendo uma análise ou que eu vou para uma reunião com algum fornecedor ou com algum cliente e quero mostrar a posição dele na minha empresa, como é que está hoje. Então eu poderia salvar os dados offline, sair do sistema, ir na reunião ou ir para casa trabalhar os dados. Ao entrar no analisador novamente, eu posso clicar em offline, consulta do vendas, ele vai trazer automaticamente aquele período que eu salvei de consulta para que eu possa fazer análises novamente, somente naquele período que eu salvei. Então venho aqui, quero saber isso aqui por mês, trago aqui de novo, ele explodiu e eu posso trabalhar os dados. Lembrando que eu estou offline, não consigo mudar aqui, mas consigo ter todas as outras informações. Vou voltar na conexão online, loguei novamente. E eu posso fazer as análises que eu quiser. Posso excluir também uma análise. Venho em utilitários, excluir consulta, aquela consulta do helpdesk que eu criei, eu posso vir, excluir, análise, dou um OK, automaticamente eu não tenho nenhuma análise, não tenho mais aquela análise aqui. Então, como vocês viram, é bem fácil, simples, com uma breve seleção no banco de dados, eu consigo trazer os dados para a análise no meu analisador de dados dinâmico.